Vem comigo, porque você sabe que quando a gente pode fazer um diagnóstico cada vez mais cedo, muito melhores são as chances de um bom tratamento, de mais qualidade de vida. Então o programa de hoje vai falar para você que é pai, para você que é mãe, que tem notado que seu filho anda inquieto, de repente está na hora de consultar um especialista, mas é importante se ater aos detalhes. E hoje, para o Vida e Saúde começar, eu trago esse pensamento simples, mas que precisa fazer sentido na minha e na sua vida. Seja feliz com o que você tem e não com o que gostaria de ter. O que a gente projeta lá para frente pode muitas vezes não acontecer. Então é importante sim você olhar ao seu redor, se olhar no espelho e agradecer e ser feliz com aquilo que Deus já te deu. Mesmo que seja pouco, é seu. Seja feliz com isso. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e necessário, porém pouco divulgado, pouco conhecido. E eu quero já saber aqui da doutora Tamara, quais são as principais doenças reumatológicas que afetam as crianças. Doutora, tudo bem? Tudo bom, Peru. Como você disse, as doenças reumatológicas na infância elas são pouco divulgadas, pouco conhecidas e o maior entrave que a gente tem no tratamento dessas crianças é o diagnóstico tardio. Tá? Então, a gente tem algumas doenças como a febre reumática, as artrites, as vasculites, que são as principais doenças que afetam as crianças e a gente precisa conhecer um pouquinho delas para poder saber, para poder procurar um especialista quando a gente perceber que estão acontecendo. A gente percebe que o diagnóstico tardio talvez aconteça porque a criança muitas vezes não consegue precisar ou descrever os sintomas que ela está sentindo, né? Então, é diferente de uma criança reclamar com muito choro, né, e pôr a mão na barriga, o pai perceber que é dor de barriga, porque até ela saber verbalizar o que ela está sentindo, né, ou a região em que ela está sentindo, pode se passar muito tempo. Como é que um pai pode ajudar ou perceber, identificar que a criança tem alguma doença reumatológica? Bom, as doenças reumatológicas, a dificuldade dela é que elas têm sintomas muito inespecíficos. Então, a gente não tem um sintoma muito marcante para uma determinada doença. Certo. São sintomas gerais, inespecíficos, que são comuns a várias doenças. Então, a gente precisa ficar atento àquela criança que está tendo dor para andar, que está tendo queixas de dor frequente. A gente preparou aqui um post aqui com alguns direcionamentos. Podemos usar? Ah, claro, lógico. Então vamos começar aqui, olha, com essa queixa, doutora. Sim, pedidos constantes de colo. Então, assim, ó, é normal a criança pedir colo, claro, mas assim, aquela criança que nunca quer ficar no chão, que quando você coloca no chão, ela não quer andar, ela não quer correr, ela brinca um pouquinho e ela já quer voltar para o colo da mãe, fique atento, essa criança pode estar tendo dor. Então, isso é uma coisa que precisa ser investigada. E o colo dá um aconchego, né? O colo dá um aconchego, o colo impede que ela fique no chão, que ela se movimente e às vezes isso melhora a dor. Então, tanto da parte física como da parte emocional, a criança vai ter esse aconchego e ela vai buscar mais o pai e a mãe. Vamos para um outro sintoma que os pais às vezes não percebem, e até porque a criança não consegue verbalizar, mas a dor, ela vai às vezes ser uma criança coleira, né? Vai querer colo o tempo inteiro, mas vai ser uma criança chorosa por causa da dor, então ela vive choramingando, resmungando, um inchaço, calor e vermelhidão nas articulações. Sim, isso são sintomas assim muito chamativos. Quando você perceber o joelhinho inchado ou um dedinho mais gordinho, uma articulação que a criança não dobra, então ela começa, por exemplo, a ter dificuldade para andar, ou ela não quer levantar o braço, ou ela está com dificuldade para escrever. Isso pode ser um sintoma de uma artrite, por exemplo. Né? As artrites, a gente tem várias causas, a gente tem as infecciosas e as reumatológicas, mas de qualquer forma todas precisam ser investigadas. Então, articulações, as famosas juntas, né? A ligação entre os ossos, elas apresentando dor, inchaço, vermelhidão, elas precisam ser investigadas. O próximo sintoma é um sintoma que pode passar desapercebido pelos pais ou cuidadores, porque a criança, naturalmente, para aprender, ela precisa levar alguns tombinhos. Sim. Mas a diferença é que aqui é uma coisa muito mais frequente. Sim, ou é
é uma coisa que se torna frequente ou é uma criança que está andando bem e de repente essa criança começa a cair. Então, uma criança que já passou de uma certa fase do aprendizado e de repente ela vai correr, ela cai, ela vai andar, ela tropeça. Então, se você vê que seu filho está tropeçando mais do que o que ele costuma fazer, que mudou o jeitinho dele andar, procure esclarecer o que está acontecendo. Tá. Agora, esse sintoma aqui é interessante, doutora, porque muitas crianças reclamam, ou seja, já está naquela fase que consegue descrever a dor, o local da dor, mas os pais acabam levando ou relevando aquela informação. Achando que é frescura, achando que está querendo só faltar na escola, achando que é só para chamar atenção muitas vezes. A dor, ela é um sintoma que realmente pode indicar muitas coisas. Sim, dor persistente nos membros superiores ou inferiores, né? Muitas vezes, principalmente dos membros inferiores, elas são às vezes erroneamente chamadas de dor do crescimento. Existe sim o diagnóstico de dor do crescimento, é um diagnóstico importante, mas nem todas as queixas de dor são dores do crescimento. Então, quer dizer, meu filho vai para a cama e fala, mãe, dor na minha perna, estou com dor na perna. Não chega a ser aquela dor de chorar, mas é um incômodo persistente. Pode indicar algum problema? Sim, pode ser, como eu falei, a própria dor do crescimento, né, que vai ser um tratamento mais simples e que tem uma evolução benigna, mas ela pode indicar, inclusive, doenças muito sérias, como as próprias leucemias. Então, as leucemias, que são doenças oncológicas, elas podem se iniciar com queixas de dor muscular ou dor óssea. Então, uma criança que tem queixa de dor, a gente não pode simplesmente achar que vai passar ou que esperar ou que pode ser um sintoma. Não pode sossegar. Não, a gente precisa identificar o que está acontecendo, né? Seja qual for o motivo, algum motivo essa criança vai ter para se queixar e perguntar aos pais sobre essa dor. Entendi. Esse outro sintoma aqui vai trazer aqui dor novamente. Olha, percebe que vários aqui, a gente está falando de dor, né? Dor aqui, dor novamente. E alteração na postura. Queria que você explicasse isso pra gente. Como é que é possível alterar essa postura para que os pais percebam? Porque quem está convivendo dia a dia com adultos e crianças, dificilmente vai notar uma mudança no padrão postural. Sim, o que acontece? Às vezes a criança com dor, ela passa a se adaptar. Então, assim, a criança adota uma postura que alivia a dor. Então, ela começa a andar com o pescocinho mais pendente para um dos lados, ela começa a arrastar uma perna, ela começa a desenvolver algum vício na postura, que você vê que aquilo é para compensar uma dor que ela sente. Okay. Então, alterações na postura, alterações no jeito da criança, indicam sim que ela precisa ser investigada. Vamos partir para a próxima? Fraqueza, doutora? Bom, como a gente conversou, então, assim, doenças reumatológicas podem vir com sintomas muito gerais, muito inespecíficos. A fraqueza é um desses sintomas. Então, a fraqueza a gente pode encontrar em diversas doenças, mas é aquela criança que tem um cansaço fácil, que tem uma fadiga, que de repente para de brincar no meio da brincadeira, isso pode identificar alguma doença crônica que esteja em curso. Essa fraqueza também pode estar relacionada a essas quedas aqui também? Sim, então a gente tanto assim, uma fraqueza no sentido de ter uma fadiga, quanto uma fraqueza muscular mesmo, de perder a força do músculo. Então, um exemplo vamos supor, a dermatomiosite. A criança começa a não ter sustentação muscular, ela começa a deixar cair os objetos, não conseguir mais levantar pesos que antes ela conseguia, e isso a gente pode ter uma dificuldade para engolir, porque essa fraqueza vai para toda a musculatura, olha só, a voluntária e a involuntária, e aí a gente pode ter diversos sintomas a partir dessa fraqueza. Atenção, então, quanto a esse sintoma. O próximo sintoma tem a ver também com a fraqueza, que é o desânimo e o cansaço fácil. Criança parece que tem a pilha feita para durar um tanto a mais do que a nossa, né?
Sim, isso é o que torna elas tão especiais tão também. especiais. E aquela criança que gosta de brincar, que é ativa, que gosta de ir no parque, brincar com outras crianças, e de repente ela começa a não gostar mais das brincadeiras, a se desinteressar, a chorar, a querer colo, né? Como a gente já falou no começo, isso pode ser um sintoma de alguma doença, de uma dor, de uma fraqueza, de alguma doença que a gente às vezes não percebe claramente num primeiro momento, mas que já é um indício de alguma coisa que está... Pode significar alguma coisa importante. A gente, quando fala de sintomas aqui, a gente agora vai tratar de um sintoma que talvez seja mais assim, como você disse no começo da conversa, muito inespecífico, febre. Agora, aqui a febre é prolongada, ela tem uma frequência ou recorrência muito maior do que aquela febre de como é que a gente fala? De virose, por exemplo, né? Febre, a partir do primeiro pico, em geral, os pais já começam a ficar muito preocupados. Então, febre é um sintoma que geralmente preocupa muito. Então, seja uma causa benigna, transitória ou uma febre que se estenda, geralmente os pais ficam muito preocupados e acabam investigando. Porém, o que a gente tem que ficar atento? Febre nem sempre é de origem infecciosa, então nem sempre é uma infecção viral, nem sempre é uma infecção bacteriana. A gente pode ter outras causas para febre e é isso que a gente precisa ficar atento. Aquela criança que tem uma febre que dura mais do que o tempo esperado de uma doença infecciosa ou uma febre que é muito constante, uma febre que tem data para voltar, por exemplo, todo mês essa criança tem febre, a cada 30 dias ela tem febre. A gente tem doenças que são as síndromes autoinflamatórias que podem causar esses sintomas. Doenças que a criança apresenta febres mensalmente ou febres em ciclos, né? Então, existem uma série de doenças que não são infecciosas, que causam febre e febres que a gente não consegue detectar num primeiro momento com os exames mais habituais. Entendi. Então, essa criança precisa ser investigada. Legal, interessante, porque olha, o profissional é quem vai diagnosticar, mas o pai e a mãe ou quem cuida é quem vai observar e vai poder dar as pistas para esse profissional. Porque ele vai fazer um exame clínico ali, vai fazer um exame laboratorial, mas em casa é onde, ou quem passa mais tempo com a criança, é quem vai poder dar as dicas mais preciosas, né, doutora? E, inclusive, uma coisa que os pais podem fazer que, assim, ajuda muito o profissional que está avaliando a criança é fazer um diário da febre. Então, os pais anotarem dia, a hora, a temperatura que essa criança atingiu, com que remédio foi dado, se passou, se não passou. Certo. Isso tudo é uma informação muito valiosa para o profissional que está avaliando e pode ajudar, sim, no diagnóstico. Tá. Um último sintoma que também pode ser relevado, gente, são as aftas frequentes. Qual é a relação, doutora, de afta com doenças reumatológicas? Bom, ou sintomas, vai? A gente tem algumas doenças específicas, como, por exemplo, a doença de BC, que ela vai gerar aftas frequentes. Por que eu acho importante a gente salientar a questão das aftas? Porque a gente tem muitas doenças infecciosas, como as estomatites, a hepangina, que dão aftas, mas são doenças pontuais. Aquela criança que começa a ter aftas de repetição, isso daí a gente já parte um pouco para longe dessas doenças infecciosas e começa a pensar nas doenças reumatológicas, nas autoinflamatórias, que também podem dar aftas. E são doenças que, às vezes, numa avaliação mais rápida, podem acabar passando batido. Entendi. Então, aquela criança que tem muita afta frequentemente, a gente tem que pensar em algum diagnóstico que não seja infeccioso e procurar esses outros diagnósticos que não são tão habituais. Entendi. Agora é o seguinte, será que essas doenças reumatológicas, elas têm uma origem mais assim hereditária dos pais, né, dos antepassados, ou é alguma coisa mais pontual, alguma coisa que acontece, algum evento que acontece que tá, porque a gente quando pensa em doença reumatológica, vamos combinar, a gente pensa que é doença de gente maior, gente adulta, inclusive de gente mais velha. Sim, Mas as crianças sofrem também. De onde vem? Olha, as doenças reumatológicas, elas têm uma origem complexa e a gente, às vezes, não consegue precisar. Então, o que se sabe é que, sim, as doenças estão tendo muitos estudos, esses estudos estão avançando muito no conhecimento da causa dessas doenças e a gente vê que existe uma interação entre o perfil
hereditário, perfil genético e as interações do meio ambiente. Então, muitas vezes a criança vai ter uma herança e essa herança pode ser desencadeada ou não de acordo com o meio ambiente em que ela vive. Então, com a alimentação, com o estresse, com atividades físicas, com os poluentes. Rotina, né? Você vai fazer um programa só sobre rotina aqui pra gente. Criança precisa de rotina, né, doutora? Precisa de rotina. E você garantir um ambiente tranquilo, calmo, uma alimentação adequada, isso pode melhorar, isso pode prevenir o surgimento de algumas doenças. Bom, já que ela falou de ambiente, de estilo de vida, que já desde a infância, eu quero saber o seguinte: como é que é feito o tratamento, tanto medicamentoso quanto o que a gente pode fazer em casa para aliviar sintomas e também atacar o problema? Bom, então assim, pensando nas doenças reumatológicas, a gente tem duas consequências muito importantes. Então, nas artrites, a gente pode ter uma limitação que pode ser permanente se não for tratada. Então, a gente pode ter deformidades e limitações que a gente não consegue reverter, dependendo se essa criança não for tratada adequadamente. E, por outro lado, a gente pode ter consequências muito trágicas, inclusive fatais, por exemplo, com as vasculites, né, com o lúpus, que são doenças muito sérias. Então, são doenças que requerem tratamento para manter a qualidade de vida e também para garantir que essa criança vai ter uma saúde por mais tempo. Então, a gente precisa tratar adequadamente essa criança. O tratamento, ele é muito individualizado, porque os sintomas variam muito com cada criança. Então, a gente segue protocolos que são protocolos internacionais, né, e amplamente estudados, então, com medicações específicas, né, para cada tipo de doença, mas a gente tem também muitos tratamentos adjuvantes. O que seria isso? Toda criança com uma doença reumatológica, o ideal é que ela seja acompanhada por uma equipe multiprofissional. Então, o pediatra, o reumatologista, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta. Então, uma gama de profissionais que vão auxiliar no tratamento dessa criança. E em casa, o que a gente pode fazer? Então, a gente seguir ali uma alimentação adequada. Por exemplo, algumas crianças vão precisar de restrição de sal. Então, a gente ter uma alimentação, por exemplo, adequada para o que cada criança precisa. E olha, gente, faz muita diferença. A doutora está falando aqui de coisas que a gente pode fazer, ou seja, a nossa parte. Eu estou imaginando aqui uma criança sendo atendida por essa equipe fantástica, multidisciplinar, mas os pais, os cuidadores não seguirem as orientações em casa, dando uma alimentação mais restritiva, mais com uma intenção aí, né? Sim, claro, com uma finalidade terapêutica. Então, assim, você estimular a prática de esporte dentro do que aquela criança pode fazer, você propiciar um meio que a criança possa se desenvolver de acordo com as limitações que ela tenha ou que a doença dela imponha, mas de qualquer maneira, assim, você ter um ambiente favorável ao desenvolvimento dessa criança, isso faz muita diferença. E a aderência dos pais e da família como um todo no tratamento da criança. Então, uma criança, por exemplo, que não possa comer sal, ela vai ser muito mais beneficiada se a família aderir a uma dieta dela mais natural. Certo. Isso vai ser um reforço muito importante e vai fazer muita diferença no tratamento dessa criança. Entendi, doutora. Esse caminho, às vezes, a nossa vida se parece um pouquinho com ele, né? A gente, quando está cuidando de um bichinho ali, de um serzinho que vale o mundo pra gente, e a gente fica muitas vezes perdido diante de sintomas. Então, eu acho que é interessante a gente observar, fazer o diário que a doutora mencionou aqui, mas a ajuda, o olhar do especialista, ele é imprescindível. A gente precisa seguir com a rotina de visita ao pediatra, que é quem vai primeiro, né, indicar o caminho. É imprescindível. Sim, é imprescindível porque o profissional especializado, ele vai conseguir direcionar. Então, às vezes, o pediatra geral, se ele achar importante, ele vai indicar para um especialista. Ele que vai dar o norte ali junto com os pais. Ou então, se os pais já tiverem uma suspeita maior, procurar diretamente o especialista, Legal. que é, no caso, o reumatologista, e ficar atento a esses sintomas, porque isso pode fazer muita diferença. A rapidez no diagnóstico
pode diferenciar muito o prognóstico de uma doença. Tá certo. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Ó, a gente faz um rápido intervalo e prepara aí para você suar a camisa. Vai ter treino para os membros superiores aqui na volta do intervalo. E ainda no programa tem esse croquete vegano. Você também vai poder fazer aí na sua casa. Eu já volto.